Olá para vocês, como vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli do site Rádio Amantes. Acesse radioamantes.com, repetindo, radioamantes.com e também do canal Feras do Rádio no YouTube. Como eu já venho falando aqui durante todo esse ano de 2025, esses espaços são dedicados a você, que assim como eu, amamos esse veículo maravilhoso que é o rádio. Aqui tem notícia, tem análise, tem informação, tem memória do rádio, enfim, tem tudo que envolve esse veículo fascinante. E hoje eu estou aqui para responder aos comentários de leitores durante aí os últimos meses, as últimas semanas, aí eu não tive tempo de fazer isso, agora que eu estou com um tempinho um pouco melhor aí para poder fazer isso, então, a partir de agora, vou deixar aqui, vou registrar algumas mensagens e vou também comentar a partir delas, vou deixar tudo aqui registrado para vocês. Então, a gente já vai começando com o vídeo sobre a Rádio Record, tá? Então, agradeço aí a todos vocês que estiveram conosco no canal neste ano. O ano que vem tem mais, então fiquem ligados aí. Então vamos lá, vamos começando aqui com o canal que comenta. Ele está falando do vídeo da Rádio Record, da eleição que colocou entre lados opostos os esquerdistas e os gaulistas, e aqui ele coloca uma pitadinha histórica. Foi uma eleição apertadíssima entre o conservador Valéry Giscard d'Estaing, eleito, e o socialista François Mitterrand, que só anos depois viria a ser eleito presidente da França por 14 anos, entre 1981 e 1995. Giscard venceu com 50,8% dos votos contra 49% do François Mitterrand. Dá para dizer que foi a eleição mais importante para o mundo em 1974, visto que nos Estados Unidos, aqui ele coloca states, faz tempo que eu não leio states, né? Houveram eleições legislativas de meio de mandato, ampliando a maioria democrata, e a renúncia do Nixon no caso Watergate. Na União Soviética também houveram eleições legislativas, mas ninguém se importava para além da cortina de ferro, nem ninguém mundo afora ligava para a sucessão do Médici para o Geisel. Isso aí é a análise, a pitadinha histórica do canal que comenta. O Guy Ecker diz aqui: creio que a Record começou a perder audiência quando Eli Correia foi para a Rádio Globo em 1982. Faz sentido essa sua análise. E o Guy Ecker diz aqui, ele fala sobre a Rory Manicati, que eu citei no vídeo da Rádio Record. Diz ele aqui que ela faleceu, segundo o Leão Lobo, e o Silvio Santos chegou a ter apenas 45 minutos, das 10 da manhã até as 10h45, depois do Gil Gomes e antes do Barros de Alencar. É verdade, eu acho que foi nessa época aí, 1982, 83, o Silvio Santos tinha esse espaço de minuto aí na Record, como eu já falei, era gravado, e aí ficou registro sobre a Rory Manicati, que era uma astróloga também, ela falava sobre o uso medicinal de algumas plantas, enfim. E eu lembro que uma vez ela participou de um programa no SBT, A Mulher é um Show, não sei se foi com o Moacir ou com o J. Silvestre, mas de qualquer forma, fica esse registro, agradeço aí ao Guy Ecker pela informação. E vamos seguir aqui em frente, porque tem muito comentário. Vamos lá. Comentários aqui. RYC3709, tá? Infelizmente eu vou ter que usar aí o usuário, tá? Infelizmente acabou sobre a Transamérica. Bom, já tinha acabado faz tempo, só se mantinha no esporte, agora faleceu de vez, né? E aqui o Sérgio informando que a Record havia estreado naquele dia que eu postei o vídeo, né, na 77,1 no programa Manhã Record. E aqui o Antônio Luiz Santos da Silva, sobre a Copa do Mundo. A Energia 97 também vai transmitir. No Rádio Amantes, eu estou fazendo um apanhado aí de todas as emissoras que estão divulgando aí a cobertura. Então a gente já tem Jovem Pan, a Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes e Band News, a CBN, a Rádio Globo, talvez, a Gaúcha, Itatiaia, Energia 97. Por enquanto a gente tem essas, vamos esperar pela Tupi, vamos esperar por outras rádios, vamos ver se emissoras de rádio aí fora do eixo Rio-São Paulo, Curitiba, Goiânia, também se animam aí a transmitir. Eu gostaria muito de saber como é que está a questão da negociação de direitos, agora que não está mais na mão da Globo, está tudo na mão da empresa Live Mode. Então vamos ver se de repente as condições são melhores, o preço é mais camarada. A Globo, muita gente, eu já vi muita gente falando que a Globo metia a faca até porque ela precisava cobrir custos, né, dos direitos de transmissão que ela comprou lá atrás, né, lá em 1998, e depois com a disparada do dólar, a Globo quase se deu mal por causa disso aí, e ela tentava repassar, diminuir o prejuízo, repassando esse valor aí para as emissoras de rádio. Vamos seguir aqui em frente porque tem mais.
Rodrigo Mendonça Marques, aqui ele diz aqui, poxa, ninguém de Bragança ligou durante esse vídeo, né, um dos vídeos que eu lancei aqui no canal, aí realmente, dessa vez não, né, então o Rodrigo é um dos que assiste os vídeos até o final. Para quem não lembra, durante uma gravação aqui, recebi uma ligação, eu sempre deixo o telefone, não deixo o telefone no mudo, eu sempre deixo ele tocando aqui, se precisar eu faço um ajuste, uma edição, porque às vezes pode chegar alguma ligação importante, mas aí eu recebi uma ligação, claro, era talvez uma tentativa de golpe, né? Então ligaram, não lembra de mim? Porque eu sou de Bragança e Atibaia, enfim. Então o Rodrigo, repetindo, então ele demonstra que ele assiste os vídeos até o final. E acho que foi um dos melhores momentos aí do ano, os momentos mais insólitos desses vídeos aqui do ano. Vamos seguir aqui, que tem mais. Carlos Sag 8062, meus sinceros sentimentos, ele está falando aqui do Paulo Sodati, que Deus conforte o coração de todos pela partida desse querido comunicador que dedicou sua voz e sua paixão à nossa querida portuguesa, que o Senhor o receba em paz e renove nossas forças nesse momento tão difícil. Aí a mensagem do Carlos, que estava falando aí da morte do Paulo Sodati, uma das grandes perdas na imprensa esportiva, teve a dele, teve a do Paulo Soares, entre outras, enfim, uma das grandes perdas que nós tivemos nesse ano de 2025. Vamos seguir aqui em frente. Temos mais comentários aqui. Rita de Cássia Segala, eu não escuto a Rádio Record há muito tempo, desde quando os bons locutores saíram de lá. Aqui ela falando da migração, né, da notícia da migração. E o Alex Costa arremata aqui, foram demitidos em junho de 2011. Aí o João Rodrigues Palhinha, a migração é decadência. E o Sérgio Viviano diz aqui, concorde, ninguém tem uma rádio FM com faixa estendida. Assim, no celular dá para ouvir, tá? No celular, especialmente desse tipo aqui esse tipo aqui, não quero fazer merchan, mas esse tipo de celular tem possibilidade de você escutar a faixa estendida, é só você fazer um ajuste lá, colocar Japão, modo Japão. E assim, tem esse comentário aqui que do Palhinha, do João Rodrigues Palhinha, falando que a migração é a decadência. Sim, eu acho que se você for analisar a partir do momento em que todas as emissoras de rádio, especialmente as de fora do eixo de São Paulo, da grande São Paulo, estão fazendo a migração da migração, com certeza muitas emissoras de rádio pensam dessa forma. Em vez de tentar fomentar, ajudar a popularizar uma faixa estendida, né, as emissoras de rádio elas estão procurando rapidinho sair de lá. Então isso realmente é um sinal de que as próprias emissoras de rádio não acreditavam nesse processo, né? Então, eu acho que, infelizmente, isso foi deliberado e é uma pena, porque a gente lembra, né? A televisão, ela demorou para se popularizar, certo? E depois aí ela acabou virando praticamente presente nas casas de todos os brasileiros. Mas, enfim, esse é um outro papo aí que a gente vai ter em 2026. Aguarde que nós vamos falar bastante disso aí da migração. Temos mais aqui, vamos lá. O César Souza, vai acontecer mesmo a migração para a faixa estendida? A Rádio Record, que hoje retransmite a programação da Rede Aleluia. Não, ela tem uma programação própria, tá? E já está acontecendo a migração, a Record já está operando no FME. E o Alessandro Santos, na verdade a Record, a AM, vem anunciando a sua mudança para o FM estendido há pelo menos uns 2 anos, é verdade, mas só que eles ainda não tinham informado a frequência. E aqui ele fala que no próximo mês de dezembro ela fará a migração, só que foi prorrogado para fevereiro de 2026. Vai haver o desligamento do transmissor, que fica na região da represa de Guarapiranga, zona sul de São Paulo. E a Edna dizendo aqui que ela nunca ouviu nem falar na Record FM. Realmente é porque ainda essa questão do FM estendido ainda não está totalmente popularizada, e isso muito por culpa das próprias emissoras de rádio, né? Não, a Record até que tentou fazer um meio de campo, tentou preparar os ouvintes para a mudança, então agora ela está por fases. O Alessandro falava que iria haver a mudança, agora já estão anunciando a frequência, e em fevereiro vai ser feito então o desligamento e a manutenção da programação. E aí, agora você pode me perguntar, o que a Record vai fazer com o FM estendido? Vai colocar programação religiosa? Vai manter do jeito que está? Não sei, ainda não temos informações de bastidores. Eu espero que a Record, ela tente fazer alguma coisa próxima ao que a Rádio Guaíba faz lá em Porto Alegre, que é uma emissora Talk and News, uma emissora falada. Pode ter alguns como programas populares, comunicadores populares, pode ter, mas eu acho que de repente um pouquinho de jornalismo faria bem ali para a futura Rádio Record no FM estendido.
E vamos seguir porque temos mais aqui, ó. Então temos mais uma mensagem aqui, né? O Daniel Carlos Mezei. Eu tive uma breve passagem pela Rádio América, o tema de um outro vídeo aqui em 2002, no programa Milagres da Fé. Era uma radionovela dirigida pela saudosa Rita de Souza. Então, opa, que legal. Então, Daniel, se você tiver mais informações, compartilhe um pouco mais da sua experiência aqui, né, conosco sobre essa fase da Rádio América, essa fase de radionovelas, né, radionovelas de cunho religioso. Vamos seguir aqui, tem mais. Ricardo Cachieta. A Transamérica deu um tiro no pé quando inventou de colocar a Transamérica Hits com músicas horríveis, né, descaracterizando a rádio totalmente na década de 90. A Transamérica era imbatível e agora dá tiro no pé. Novamente falatório no rádio. Ninguém merece. Rádio de notícias. Nem perco o tempo de sintonizar essa porcaria. Pois é, né? É assim, uma coisa que eu percebo é que tem muita gente, e eu até participo de alguns grupos, né? Que todo mundo reclama, rádio de jornal, rádio de notícias, enfim, mas aí que tá, o que a gente sabe hoje é que de repente as pessoas elas estão mais fiéis aos programas os programas que tocam música, né? Especialmente o YouTube. O YouTube aqui tem um serviço musical muito bom, Spotify. Nem sei se eu posso falar esse nome aqui, sob risco do vídeo não ter o alcance devido, mas de qualquer forma, todo mundo está falando isso. Então, eu sei que o rádio tem essa possibilidade de surpreender e de emocionar, eu já falei disso várias vezes, mas, então, eu queria entender um pouco esses hábitos de consumo, né? A gente não tem esse tipo de informação, ainda não existem pesquisas, ou as pesquisas são muito incipientes, mas assim, eu queria saber quem que ouve rádio e quem que ouve a música por intermédio das plataformas, tá? Vamos seguir aqui. Esse aqui é o AA Silva 1962. É um vídeo sobre a Rádio Bandeirantes. Ele coloca esse seguinte comentário: sem áudio, aí um monte de kkkk, que eu suponho que seja a representação gráfica para as risadas dele. Ele põe aqui ridículo. E aí eu respondi: e precisava, de qualquer forma, eu agradeço pelo tempo que você usou para deixar esse comentário. Significa que não houve indiferença. Primeiro que assim, ele nem explicou ao que ele se referia, né? Porque assim, o vídeo sobre a Rádio Bandeirantes está com o áudio, tá? Eu conferi depois. Eu não sei também se ele está reclamando que eu não coloquei áudios daquela época. Assim, não existem tantos áudios disponíveis. Nesse canal existe aqui um dos poucos registros de 1950, é a final da Copa do Mundo, aí disputada aqui no Brasil com a narração do Edson Leite. Então, assim, ele fez um comentário todo escrachado, todo sarcástico, mas assim, eu não entendi o que ele quis dizer, tá? De qualquer forma, assim, eu agradeci porque mesmo esses comentários com hate significam que a pessoa ela não passou batido, ela perdeu algum tempo da vida dela para deixar uma mensagem. E é isso. Então fica aí o registro do nosso grande amigo aí. Agradeço, espero que ele volte aqui, assista outros vídeos e que ele não se decepcione. E se ele não gostar, pode deixar o comentário que é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. A gente precisa que as pessoas não tenham indiferença, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui que tem mais. Mais aqui sobre a Rádio Bandeirantes. E aqui uma ponderação interessante do canal que comenta. Pior que a Rádio Bandeirantes sempre foi tida como uma rádio eclética, beirando ao popular. Isso é verdade. Só mudou para uma linha mais jornalística e reduziu o volume de público-alvo após a aquisição da Rádio São Paulo. Só não retornou ao popularzão em razão de haverem concorrentes deveras estabelecidas e o foco do grupo Band ao público popular no FM. Convenhamos, um acerto para a Band. Na verdade, eu não sei qual é o nome do usuário que usa aí o canal que comenta, mas na verdade essa virada se deu nos anos 90, na metade dos anos 90, de 1994 para 1995. Eu lembro bem disso porque foi a época que a minha avó, que sempre foi ouvinte fiel da Rádio Bandeirantes, deixou de ouvir a emissora para focar no Hélio Ribeiro, que naquela época havia se transferido para a Rádio Globo. Então, eu lembro que no meio-dia tinha o Jornal do Meio-Dia, e aí um dia eu cheguei em casa, fui almoçar, eu coloquei na Globo, porque eu queria ouvir um pouco do Hélio Ribeiro, deixei lá, e aí a gente ficou escutando. Aí na hora que eu fiz menção de voltar para a Rádio Bandeirantes, ela, não, deixa aí que eu quero continuar ouvindo. Então, foi mais ou menos nessa época, 94 para 95, que a Bandeirantes mudou de perfil. Mas ele fez uma análise bem interessante. Era uma rádio com perfil popular, tinha programação jornalística da manhã, o Pulo do Gato, o Primeira Hora e Urgente. Depois os programas populares, as mais do Ney Costa, Cunha Neto, enfim. Tudo isso aí que a gente acostumou ouvir, especialmente nos anos 80. E tem mais comentários aqui. O Carlos, se parar para pensar, tanto a Bandeirantes como a Band News são jornalísticas e a concorrência interna para a Band.
Mas o canal que comenta diz aqui, a News é voltada ao formato headline, direcionada a jovens adultos, e a RB é mais analítica, voltada a um público mais maduro. Também análises que fazem bastante sentido, e eu digo mais, a Band News ela é voltada para o público feminino. Não sei se vocês lembram, quando a Band News foi lançada, haviam muitos comerciais, muitos institucionais, destacando isso, que ela era voltada para esse público feminino que trabalha, que tem uma atividade profissional, que está fora de casa. Então a Band News ela tem esses perfis aí que o canal que comenta colocou aí, e ele está bastante certo aí nos comentários dele. Vamos aqui que tem mais, ó. O Thiago Fernando, olha, amigo, boa noite. Esse rádio de fundo atrás de você, eu tenho um impecável, um Philips Ford, abraços de Portugal, já tem meu like e inscrição. Obrigado aí, o Thiago Fernando. Ele tá falando aqui, ó, desse rádio aqui que eu coloco sempre aqui no fundo, eu sempre vario um pouco de fundo. Quando o tema esportivo, eu coloco um fundo do Allianz Parque, às vezes eu coloco uma parede com tijolos e eu coloco esse aqui. Então, esse aqui é o famoso Transglobe, né? Então, e aí, que fez aí a alegria do Thiago, a satisfação do Thiago ao ver, então, esse Transglobe aqui como nosso pano de fundo, tá? E eu agradeço, eu fico feliz aí. O canal tem muitos comentários vindos de fora, especialmente com os gols aí da seleção brasileira. Tem o gol do Éder na Copa de 1982, que é um dos hits desse canal contra a União Soviética, que ele mete um petardo de fora da área. Então tem vários comentários. Outro dia eu recebi um comentário da Tchecoslováquia, e o cara escreveu em tcheco. Claro, hoje em dia, com o serviço de tradução, é possível a gente saber o que ele escreveu, e ele estava bastante maravilhado com aquele lance do Éder. Ele falava que na Tchecoslováquia todo mundo torcia pela seleção brasileira, que marcou, encantou gerações, pena que ela não veio com o caneco. Vamos que tem mais aqui. Temos aqui o Thiago Fernando, olha, poxa, por mais vídeos assim e mais longos, por favor, abraços. Eu não sei, de repente eu acho que meia hora já tá bom, 20 minutos, meia hora é um tempo bom, tá? Até porque de repente nem todo mundo consegue se dedicar a essa questão de vídeos por muito tempo, né? Mas, de qualquer forma, o que eu sempre procuro facilitar, eu sempre coloco tópicos aqui na descrição, para a pessoa já ir direto naquilo que interessa, enfim, mas agradeço também o feedback. Tem feedback negativo e tem o feedback positivo. Mais comentários aqui para vocês. Aí o comentário do Zé Silvério, Lucien Cristinaldo dos Santos. Comecei a ouvir o Zé Silvério na Copa da França em 1998, né? Ele ainda estava na Jovem Pan. Amigo, bom dia. Será que tem a possibilidade da Rádio Transamérica voltar? Não, não, não. E Rodrigo Martelo, estamos chegando, aí o bordão do Silvério, estamos chegando com toda a Central Bandeirantes de Jornalismo, aqui em Morumbi, saudades, pai do gol. Gilson Porfírio de Souza, parabéns, grande Zé Silvério, como você faz falta a sua narração. Então tá aí, ouvintes saudosos do Zé Silvério, tá? Eu não sei se eu registrei aqui, não tem, mas me perguntaram onde ele tá. Tá aposentado, tá curtindo a vida, então completou 80 anos, nós fizemos um vídeo sobre isso, então deixa o Silvério curtir um pouco, ele já fez muito pelo rádio. Uma pena que ele a saída dele não foi a da melhor maneira possível, né? A despedida dele da Bandeirantes não foi a melhor maneira possível, e o projeto da capital acabou naufragando devido a problemas internos, né? Eu acho que o Silvério merecia uma finalização de carreira um pouquinho menos problemática. Vamos seguir aqui. Alessandro dos Santos, parabéns, pai do gol. Para mim, ele está na santíssima trindade dos locutores esportivos de rádio, ao lado de Fiore Gilhote e Osmar Santos. Concordo. Permita-me discordar em parte, mas o auge real da carreira do Zé Silvério foi durante a Copa de 2002. As narrações dele foram simplesmente perfeitas e, na final, ele deu um baita show de bola com as locuções históricas dos 2 gols de Ronaldo que deram o pentacampeonato mundial para o Brasil. E um detalhe obscuro, nem tanto, sobre a carreira do Silvério é que ele teve uma experiência brevíssima na televisão, narrando os Jogos do Brasil nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, pela Rede Manchete. Lembro-me perfeitamente disso e achei totalmente estranha a narração dele, bem parada. Era uma narração para televisão e sem aquele pique característico. Uma pena que ele mesmo não gostou da experiência e desistiu da telinha, pois ele poderia, com o tempo, ganhar mais rodagem e se adaptar à TV, como ocorreu com Osmar Santos. É verdade, mas teve uma experiência anterior
ele narrou os tapes dos jogos da Copa de 1970 para os canais ESPN, logo quando a ESPN estreou aqui no Brasil. Então, ele foi contratado e fez todo aquele pacote de jogos da Copa do Mundo de 70, da estreia até a partida final contra a Itália. Não sei se os canais ESPN atualmente têm isso, mas poderiam veicular essas narrações aí para deleite aí dos nossos internautas. O Silvério poderia ter tentado um pouquinho mais aí sobre a televisão, aí foi uma questão pessoal dele. É uma narração que ele julga ser estranha, realmente, às vezes a gente fica meio impressionado, a gente fica chocado com essa diferença, porque a gente está acostumado ao ritmo veloz do Silvério no rádio, e ele procurou fazer a adaptação do estilo dele para a televisão. Pelo menos ele teve essa percepção de não fazer rádio na televisão. Então, quanto a isso, ele teve esse mérito, tá? Não, talvez, como você disse bem, Alessandro, com o tempo ele iria se adaptar como o Osmar Santos se adaptou. Muita gente fala que o Osmar Santos não foi bem na televisão. Eu não concordo. Eu acho que, assim, ele ficou engessado na Globo, ele ficou muito preso ao padrão Globo de qualidade. Havia uma briga interna, Boni versus Armando Nogueira. Isso, inclusive, não está explícito, mas está falado no documentário do Galvão Bueno. Aí, quando ele se transferiu, quando ele passou a fazer futebol na Manchete, especialmente na Rede Manchete, existem dezenas de vídeos aqui sobre isso, aí ele se soltou mais, aí as narrações dele melhoraram, a qualidade melhorou. Então, o Osmar Santos foi bem na televisão, ele só teve problemas aí com o padrão Globo de qualidade, tá? Bom, vamos seguir aqui, porque temos mais... parabéns, meu querido, a sua voz é marcante e inesquecível, tudo de melhor para você, Tami Irata, tá? E um outro usuário aqui que eu não consigo identificar, né, muitas letras, muitos números, onde está Zé Silvério, está aposentado, diz aqui que é um dos maiores locutores do rádio brasileiro, está aposentado, como eu já falei, então eu acabei registrando essa mensagem. Vamos lá. Mais. José Antônio Lopes. Ótima resenha sobre a Rádio Bandeirantes. Um dos vídeos da Rádio Bandeirantes foi a Folha do Rio. Acho que a música Leva, cantada pelo Tim Maia, foi prefixo dela por muito tempo, foi da Band FM. O período todo em que o Haroldo de Andrade esteve na Globo foi imbatível. No final foi atocaiado, naquele período, pela destruição da Rádio Globo. A Rádio Globo do Rio era a máquina destruidora. Qualquer coisa em apoio tinha o jornal e TV para fazer propaganda para a rádio. Tudo em família, se é que você me entende, claro. Os gênios estão destruindo o rádio em todo o Brasil. Nessa mudança de AM para o FM, a coisa está pavorosa, pelo menos aqui na Grande Vitória. Você pode sim ter uma FM com comunicadores do tipo AM com audiência e retorno financeiro. Ok, então o Zé Antônio comentando sobre algumas coisas que a gente tem falado. Alex Costa, na ocasião da greve da Band em 1983, Fiore subiu em um caixote no estacionamento da empresa e acabou com a paralisação. É verdade, tem essa participação decisiva do Fiore. Eu acho que isso até está no livro dele. Eu preciso reler na biografia que o Mauro Betting e o Paulo Rogério fizeram. Eu preciso dar uma relida, mas isso está na biografia. Se você ainda não comprou, tenta achar aí nas livrarias virtuais, tá? Vamos seguir, tem mais. Mais aqui, blocão de comentários aqui. Diogo Silva, excelente iniciativa, em especial pelo trabalho de pesquisa das publicações. Aqui no YouTube, ele está falando do vídeo da Rádio Bandeirantes do Rio. Aqui no YouTube, e ainda está disponível, está a estreia do Haroldo de Andrade na Guanabara AM, segunda metade do programa das 11 às 13 horas, totalmente na íntegra, incluindo a passagem de horário para o Paulo Lopes. Dentre várias coisas que chamaram a atenção dele, foram os anúncios do Baú da Felicidade, razões afetivas, acredito eu, pois foi onde tudo começou para o saudoso Silvio Santos, e o prefixo do repórter Bandeirantes, muito assemelhado ao repórter Esso. No anúncio, às 10h36 do vídeo que eu fiz, faltou citar Roberto Canásio, boa lembrança, que já ocupava essa faixa nobre na manhã, na Manchete AM da Block, que sempre foi o fiel da balança desse segmento. Celeste Maria, a Hebe Carioca, permaneceu na emissora nos anos seguintes, na fase dos horários locados à torto e à direito, fase que continha programas até interessantes, como também estranhos.
Ademilson Pimenta, Uber diretamente de Uberlândia. Boa noite para todos vocês aí. Canal Feras do Rádio. Que pena, a Rádio Guanabara AM acabou no Rio de Janeiro. Era uma grande emissora, muito boa. Ótimo final de semana para você e todos os seus familiares. Tudo de bom. Igualmente, Ademilson. E Paulo Eduardo Bertolino, excelente trabalho de memória. Acompanhou muito bem o período da Rádio Bandeirantes, diretamente de Paulínia. Paulo Eduardo Bertolino. E o André Araújo, em 2020, a Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro trocou os 1.360 kHz para os 860 e hoje está na frequência em 84,9, né, um ajuste que eles fizeram justamente aí por conta da questão da migração. Temos mais aqui, vamos lá. Maurício, valeu, Rodney, pelo canal. Eu queria pedir para você fazer um vídeo também sobre o programa esportivo chamado Gol de Placa, que passava todos os sábados à noite na Rádio Tupi, AM 1040. Assim, eu até agradeço a confiança aí pelos pedidos, mas eu preciso de fontes, né? Se havendo alguma coisa sobre esse programa Gol de Placa, com certeza eu registraria aqui, né? Sabe-se que existe algum material da Rádio Tupi, está preservado pelos familiares de um dos seus integrantes, né, de um dos integrantes daquela equipe esportiva, mas, infelizmente, eu duvido muito que esse material seja divulgado aí por umas questões que ainda não cabem ser ditas aqui, mas que é uma pena. Mas, de qualquer forma, a gente está de olho aí, está sempre de olho aí nesse material histórico para poder compartilhar com vocês. Temos mais aqui, vamos mais comentários, e para finalizar, eu quero registrar duas mensagens do leitor Eduardo. Ele está falando aqui da Forbes Rádio na primeira mensagem. Mais uma, ouvi novamente a TMC nesta semana em dias úteis. Não gostei, juntaram profissionais da TV com profissionais do rádio. Ele fala aqui, rádio é rádio, televisão é televisão, com outra dinâmica. Por enquanto, o CBN nadando de braçada. E antes, um pouco antes, ele tinha dado as primeiras impressões, o leitor Eduardo tinha dado as primeiras impressões sobre a TMC. Eu ouvi a TMC nos primeiros dias na madrugada, fiquei muito decepcionado, ouvi novamente já a partir das 9h30, do pouco que ouvi gostei. Não é reacionária, ele que está falando da linha editorial, não é reacionária como a Bandeirantes pós-pandemia, não é a modernidade nervosa da Band News FM, que não consigo ouvir antes das 10, de tão elétrica que é. É um estilo intermediário entre a antiga Rádio Estadão e a CBN. Se tivesse a credibilidade Estadão, poderia competir com o Jornal Eldorado. Estilo bom de escutar pela manhã, tipo Pulo do Gato, quando sob o comando de Zé Paulo de Andrade e Silvânia Alves e Jornal Eldorado. Se mantiver o estilo e mantiver agregar nomes de qualidade e credibilidade, vai dar trabalho. Então temos aqui análises feitas no calor, né, no calor da audição do ouvinte Eduardo, e eu agradeço então a ele pelo prestígio aqui no nosso canal. Pois é isso. Essas foram as mensagens. Se por acaso você deixou alguma mensagem nos nossos vídeos de memória e análise e não foi registrado, me dá um toque aí que depois, aí já talvez para o ano que vem, ou ainda mesmo para esse ano, eu posso fazer esse registro, tá? Então, primeiramente, então, eu quero agradecer a todos pela participação, agradeço a todos que estiveram aqui acompanhando esse vídeo, um abraço e até a próxima.